Você tem medo? Como está o teu coração nesses dias de tantas incertezas? Fica com a gente nos próximos minutos. Tem uma palavra do coração do pastor para você. Antes de tudo, eu quero te dizer que o medo, ele pode ser terapêutico. O medo, ele é terapêutico enquanto protetivo, enquanto proteção. Por exemplo, se eu estou numa rodovia viajando tranquilamente a 120 km por hora, de repente muda o tempo e começa a chover. A primeira coisa que eu faço, eu tiro o pé do acelerador e reduzo sensivelmente a velocidade. Por quê? Por causa do medo de sofrer um acidente. Então, o medo, enquanto terapêutico, ele é positivo, ele é bom. Porém, eu preciso te dizer também que o medo, quando ele se torna possuidor de você, ou seja, ao invés de você controlar o medo, é o medo que te controla, então ele passa a ser doença, ele passa a ser fobia, ele passa a ser negativo, porque ele te impede de vencer e ultrapassar obstáculos. Eu quero te deixar aqui 3 conselhos meus, do coração do pastor, para essa questão do teu medo. O primeiro que eu quero te deixar aqui é: não tenha medo de dizer que tem medo. Por exemplo, eu tenho medo de barata. Eu poderia aqui dizer o seguinte: eu tenho nojo de barata. Mas as pessoas que me conhecem iam estar dando risada agora e falar: pastor, não tem nojo não, ele tem medo mesmo. Ou seja, não é negando um fato que ele deixa de existir. Então, não tenha medo de dizer: eu tenho medo. Segundo conselho, entenda que há um poder maior, um poder do bem, convergindo todas as coisas do universo para que você dê certo, porque esse poder emana de Deus, e Deus sonha com o teu sucesso. Não é à toa que em meio a esse teu medo, Ele te trouxe até aqui, a fim de que você ouvisse essas palavras do coração do pastor. E o terceiro e último conselho que eu quero te dar sobre o medo é: enfrente o teu medo e você o vencerá. Enfrente o teu medo e você o vencerá. Deixa eu te contar uma história rapidinha que aconteceu comigo na época em que eu fazia o ginásio, porque na minha época era assim. Na minha época era jardim da infância, primário, ginásio, aí depois vinha o colegial e finalmente a faculdade. Hoje é ensino fundamental, as coisas mudaram. Mas deixa eu te contar o que aconteceu na minha época de ginásio. Eu estava saindo do colégio e ali encostado no muro do colégio estava Luiz Eduardo. E Luiz Eduardo era daqueles meninos briguentos. Aqueles meninos que não apenas eram briguentos, mas era um menino que sabia brigar. Eu nunca vi Luiz Eduardo perder uma briga. E naquela manhã, saindo do colégio, lá está Luiz Eduardo encostadinho no muro do colégio, com a sua chinela havaiana no pé. E de repente, passa um casal. A menina até bonita, mas o menino, pensa num cara feio, pensa num cara mal encarado. Pensou? Era pior do que esse. Era o tipo de cara que amedronta só de olhar. E ao passar pelo Luiz Eduardo, ele entendeu que Luiz Eduardo tinha mexido com a namorada dele. O que ele fez? Partiu para cima do Luiz Eduardo, gritou com o Luiz Eduardo, xingou o Luiz Eduardo, colocou o dedo no nariz do Luiz Eduardo. E o Luiz Eduardo murchou. Eu nunca tinha visto na vida Luiz Eduardo murchar, mas ele murchou. Ele se acovardou diante daquele medo que o seu adversário estava propondo a ele, estava proporcionando a ele. O menino fez tudo isso, pegou a sua namorada, começou a ir embora, trocou alguns passos e de repente Luiz Eduardo tirou as sandálias do pé, chamou o menino e disse assim: você quer brigar? E o menino voltou.
pensa num menino que apanhou. Luiz Eduardo bateu tanto nesse menino que ele teve que sair fugido, correndo e deixando para trás a sua namorada. Eu não estou dizendo essas coisas para incentivar a violência, mas aquilo me impactou muito, porque eu vi que muitas vezes o medo nos inflige uma derrota, mesmo sem termos lutado. Se Luiz Eduardo não toma uma atitude diante ao seu medo, ele teria perdido sem lutar. Mas quando ele decide encarar o seu medo, ele vê que seu medo não era tão grande assim e que era possível vencê-lo. Isso tudo trouxe uma lição muito grande para mim. E eu quero concluir te dizendo que você não nasceu para ser dominado pelo medo. Portanto, ao invés de deixar o medo de te dominar, seja você o Senhor da tua vida e domine o teu medo, porque Deus te fez para vencer.